e fala também sobre um bilionário disposto a comprar o São Paulo. Henrique Epa está perguntando aqui e falando do Marcos Cara, Antônio. eu tenho informações, mas quem tem apuração desde ontem aqui é o nosso bravo Felipe aqui, não vou atropelar Felipe? ele. Não, vou jogar algumas informações que eu tenho Vamos aqui e eu conversando. passo por Hernan aqui. O São Paulo ele tem conversas em andamento para renovar o contrato do Marcos Antônio, até para afastar esse assédio do Flamengo que vem rolando nas últimas semanas. O Flamengo vem constantemente tentando a contratação do Marcos Antônio, conversando, tentando convencer e prepara uma investida para o meio do ano. O São Paulo, por sua vez, não tem interesse nenhum em negociar o Marcos Antônio, tanto com o Flamengo como outro clube brasileiro. E até essa informação que o Hernan trouxe no Fala Fonte recentemente, dessa preferência de compra, rolou com uma estratégia, um mecanismo ali do São Paulo de tentar afastar o Flamengo. Falou, tá bom, ó, você quer o Marcos Antônio? Se a gente for negociar, tem essa preferência. Mas o São Paulo não quer negociar o Marcos Antônio, trata ele como peça fundamental do projeto do clube para os próximos anos e tem a intenção ali, conversando hoje mais cedo, de prolongar o contrato até 2030, mais ou menos, do Marcos Antônio e dar um aumento salarial. Então é essa a questão. O Flamengo tem muito interesse, vem conversando com o jogador e seu staff, mas o São Paulo ele tenta se resguardar e quer oferecer essa renovação contratual, aumentando salário e tudo mais, para deixar o Marcos Antônio à vontade no clube. Ele também quer ficar, ele tá tranquilo e tudo mais, mas a gente sabe que o assédio do Flamengo é muito grande. Quando tem uma concorrência, um assédio do Flamengo... Sim, É. E o São Paulo sabe desses contatos constantes do Flamengo para tentar contratar o Marcos Antônio. Então, ele tenta se resguardar para não correr riscos no mercado, vamos dizer assim. Tem esse risco, Hernan? O São Paulo montou uma estratégia, né? O São Paulo tem trabalhado com uma espécie de estratégia. Primeiro você atrai quem quer levar o teu jogador. E como o São Paulo fez? Foi conversar com o Flamengo, oferecendo essa opção de compra ou essa preferência de compra. Num primeiro momento, a conversa era através do Alan. Ó, eu te ofereço aqui e aí você me dá o quê? Uma compensação nesse negócio com o Alan. Só que o Alan foi pro Corinthians. E aí você tira um pouco o pé. Uhum. A multa já era colocada alta para mercado nacional, que é de 600 milhões de reais. Então, isso já dava uma dificultada na história. Então, o segundo passo enquanto você tinha essa negociação com o Flamengo, e você recusava a proposta do Flamengo, porque o Flamengo chegou com 7,5 de euros, mais o Alan. Enquanto você recusava essa proposta, você ganhava tempo, dando ao Flamengo uma opção de comprar o jogador, se tivesse uma proposta de fora, essa tal opção de compra ou essa tal preferência de compra. E nisso você vai costurando com o jogador, nesse meio tempo você vai costurando com o jogador o quê? Essa renovação de contrato ou essa antecipação de contrato. Muitas pessoas falam em renovação de contrato, mas na verdade é uma antecipação de contrato. Por quê? Porque ele já é jogador de São Paulo, só que hoje ele está sob contrato de empréstimo. Então, como o São Paulo vai comprar o jogador em junho, já está certo com a Lazio, seria uma antecipação de contrato. E aí você prolonga, faz o contrato maior, dá o salário maior, uma luva maior e uma premiação maior. E o São Paulo, ontem, teve uma conversa com o Marcos Antônio e disse para ele: aqui você tem um projeto para ser ídolo do São Paulo. Aqui você tem um projeto para se transformar num jogador de seleção brasileira. Aqui você tem um projeto para ser um jogador para ficar na parede da história do clube. Um protagonismo, Um protagonista do clube, que você já é hoje. É. E o torcedor já te enxerga como protagonista. No Flamengo ele precisaria começar do zero, praticamente. E brigar por vaga no time. Um time que é cheio de estrelas. Então o São Paulo trabalha duelando com o Flamengo, tentando se proteger e proteger o seu ativo, que o assédio é muito grande. E nesse meio tempo, quando você briga com o Flamengo, é um quebra-cabeça de bastidores, você vai ganhando a confiança e dando ao teu ativo a confiança de que no São Paulo você vai ter um projeto e você vai ser um protagonista e você vai ter um projeto para você se transformar num ídolo no São Paulo. Então o São Paulo espera avançar nessa semana para fechar esse contrato definitivo e anunciar esse contrato novo com o Marcos Antônio. Então, aí acaba a história. Então o São Paulo pretende até já anunciar isso, fechar, assinar e anunciar
para se proteger desse assédio. Até porque no meio do ano é esperado que o Flamengo faça uma investida pro Marcos Antônio, porque é um desejo muito grande da comissão técnica, o Boto já conhece, e são contatos frequentes. O Flamengo tenta conversa com o Marcos Antônio, seu staff, e o São Paulo não dá para dizer que teme, mas sabe que a concorrência é muito forte, o Flamengo tem muito poder nos bastidores, e até como o Hernan falou aqui, quer antecipar essas questões, dar esse aumento salarial e valorizar o Marcos Antônio, como ele merece dentro do clube. Posso ler algumas mensagens aqui? Não. Então não vou ler. Tô brincando, pode ler sim, vai. Então vou ler. Não. Marcos Antônio virou craque agora, mandou o Rafael. Não, mas quem acompanha o Marcos Antônio bom jogador, sabe que ele ficou muito pouco tempo ele se destacou muito em Xerém. Ele ficou pouco tempo no Fluminense. Ah, ele era do Flu? Eu não sabia. E aí ele vai pra Europa. Atlético, acho que jogou no Atlético Paranaense também, se eu não me engano. Ele vai pra Europa e aí na Europa ele começa a se destacar. Sei. Ele começa a se destacar. Ele é bom jogador, gente. E aí ele tem passagem na Grécia e aí ele vai pro mercado maior que é Lazio. Uhum. Então assim, ele é um jogador que praticamente o futebol dele, o desenvolvimento dele tático, técnico, é praticamente todo na Europa. Aí ele vem para o São Paulo, e é curioso isso, porque ele chega com o Zubeldia. E no entendimento de jogo do Zubeldia, o Marcos Antônio não encaixava. Tanto que o Zubeldia tem uma entrevista coletiva, se eu não me engano, que ele é perguntado sobre o Marcos Antônio, e o Zubeldia fala, hoje quem encaixa melhor é o Lisieiro, por exemplo. Sei. Então, assim, óbvio que não estou aqui, pelo amor de Deus, apontando o dedo para o Zubeldia. Não, mas você vê que assim, como para cada treinador o jogador funciona. E com o Crespo, ele foi se desenvolvendo no ano passado, foi virando jogador importante, e nessa virada de temporada, com a chegada do Danielzinho, mandaram aqui, ó. Encaixou perfeitamente. Aqui o Pedro mandou isso, ó. Marcos Antônio e o Danielzinho encaixaram muito bem. Até Parece porque que nasceram para jogar juntos. O Danielzinho dá mais liberdade pro Marcos Antônio também, né? Josué Mineiro. E assim, ó, com a diferença, além dessa liberdade, o Danielzinho é um cara que também pisa na área. Ele fez gol já, né? O Danielzinho pisa na área e faz gol. Fez gol contra o Flamengo. Eu tava vendo aqui os números do Marcos Antônio, até curioso aqui. Ele tem 64 jogos pro São Paulo, ele não marcou gol ainda. Não, mas ele não é um fazedor de gols, o Marcos Antônio. Ele é o cara que constrói a jogada e chega lá na frente para dar o último passe também. Uhum. Então ele vem para construir a jogada, e chega lá na frente para dar o último passe. Daqui a pouco o Hernan e o Felipe falam da entrevista do Alan. Sim, vai ser mais pro final do Alan, e a gente tem que falar do Martinez também. Martinez. Tá, mas pessoal, like aí, ó, Felipe, pede like pra temos gente. Aí, vai? Vamos... 600. Cara, ó, vamos fazer uma meta hoje aqui? 1.400 likes. 1.500. 1.500 você faz o que hoje? Não, você não faço nada. Não. Nada. Amanhã você vem com cabelo diferente. Não, que cabelo diferente. Não, você corta aqui do lado. Faz o degradê. Você lança o degradê do lado, pode ser? Acabei de cortar o cabelo. Não, mas lança o degradê. Não. É da moda. Não tem nada. A gente tá pedindo like só o cara pro não quer conteúdo cortar ser o cabelo. compartilhado. Eu não vou fazer nada, pessoal. Não vou passar vergonha nenhuma. Não é vergonha, corte o degradê. Não, degradê nada. Degradê já tá aqui em cima, já tá bem degradê já. Não precisa de mais. É o seguinte, o Hernan, da questão da camisa teve alguma novidade? Não, assim, vamos lá. O São Paulo tá tendo que resolver isso aí nos bastidores, né? Porque acabou virando um abacaxi para descascar. Não conseguiram me dizer qual que é a data certa, precisa do lançamento. Tá. Tem uma situação que é importante a gente citar, que assim, lembra que a gente mostrou ontem uma camisa que vazou na segunda-feira. Aquela que vazou que tem o símbolo... Tem muita gente, loja, revendedora, que já recebeu a camisa, né? Ah, é? Tipo, a camisa já foi produzida, né? Ah, mas aí não dá pra voltar atrás. Não, então, esse é o problema. Como é que você vai... Isso aí gera pro clube um prejuízo. Não dá pra voltar atrás. Gera pro clube um prejuízo muito grande. Porque a camisa ela é desenhada e ela é aprovada pelo clube. Claro. Isso passa pelo marketing, isso passa por várias áreas das gestões do clube. E vamos falar assim, ó, teve uma mudança em várias áreas do São Paulo? Sim. Com a saída do Casares? Sim.
E isso passou, à época, pela gestão Casares. Então, assim, vamos falar diretamente do marketing do São Paulo? Eduardo Toni não se pronunciou até agora. O diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, até agora não se pronunciou sobre isso. O São Paulo Futebol Clube até agora não se pronunciou. Os conselheiros estão pressionando o presidente Harry Massis? Sim. Há uma situação em curso? Sim. A New Balance está esperando o que vai fazer, porque tudo que foi feito ali teve a aprovação, a marca está esperando. É a patrocinadora, é a fornecedora oficial de material esportivo do clube, tem um contrato assinado. Claro. Né? E ela só produziu as camisas depois que o uniforme foi aprovado. Aprovado pelo clube. Não ia fazer de Passou qualquer pelas maneira. áreas. Não, Passou passa- por todas passa. as áreas. Normalmente é assim em todos os clubes, né? Né? E assim, Não sei como é que foi no vários... São Paulo, mas em todo o clube é assim. Vários diretores que são da gestão do Casares saíram. O Entendi. Eduardo Toni do marketing ainda está lá, né? E não respondeu ainda o porquê dessa situação toda com a camisa do São Paulo. Tudo muito esquisito, né? Então, assim, essa responsabilidade toda a gente precisa falar. É da gestão Júlio Casares. Né? Então, o São Paulo agora está tentando contornar essa situação, mas, repito, se tiver que fazer uma mudança, e não tô falando que vai ter que mudar, mas se tiver que fazer uma mudança, o São Paulo vai tomar um prejuízo muito grande. É que fere financeiro de um São Paulo que já está todo quebrado. Isso é verdade. Se fere o estatuto de uma maneira, tipo, achei um bobeiro, criaram um grande caso sobre isso, mas se fere Não o é estatuto... bobeira não, cara. Mas se fere o estatuto, Não é você bobeira tem que não, fazer cara. Eu acho que é bobeira. Acho que o termo não é esse não. Bobeira Mas- não é. Não mas sei, você eu acha- acho um alarde Vai falar isso pro muito torcedor grande. de São Então, Paulo, mas pro você acha- conselheiro do Mas São eu Paulo. falo, se fere um Mas estatuto, você acha tem que que mudar. é a ponto de não lançar a camisa? Fere a Acho ponto que, disso? acho que não. Porque às vezes tem essa coisa de, não ficou legal, ano que vem vai fazer outra diferente. Acho que não. Porque o que o conselho não quer que seja eu lançada. escutei, pelo que eu ouvi, não acredito Que vai chegar a esse que ponto. vai chegar a esse ponto de mudar. Mas eu estou aqui falando Então, do que eu ouvi. Porque quando o conselho fala não está no estatuto do clube, e ele está usando a carta ali do estatuto, é para não lançar a camisa. É um argumento para você não permitir que a camisa seja usada. É que se fere o estatuto, você não pode lançar, Isso, né? Não vai isso poder daí. lançar. Não é uma coisa é você falar, eu gostei ou não gostei da camisa. Outra coisa é você falar que legalmente ali não É isso que pode. tá impedindo, na verdade, né? Então, quando eu digo bobeira nesse sentido, que eu acho uma questão mínima por todos os problemas que o São Paulo atravessa, Eu mas se também tá no acho. estatuto Eu também que não acho. pode lançar, que as linhas, tudo mais, então não lança. E tem bilionário palmeirense prometendo comprar o São Paulo. João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, garantiu que tem a intenção de adquirir a SAF tricolor. Abre aspas para o empresário, a gente tem uma proposta para o São Paulo e eles vão adorar. Nós vamos comprar o São Paulo, afirmou o Adib em uma entrevista nas últimas horas. Importante registrar que o Adib é palmeirense fanático. Ele inclusive já patrocinou o Palmeiras via CIMED. Outro episódio curioso da vida dele, o Adib já teve uma McLaren, um dos carros mais caros do mercado, e nessa McLaren ele colocou o escudo do Palmeiras bem no capô, para chamar ainda mais a atenção. Hoje o patrimônio estimado do Adib é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ele ocupa a posição 86 entre os homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. O grande problema é que o São Paulo não é uma SAF para ser comprada e não existe nenhum movimento interno do presidente Harry Massis e dos conselheiros para que o tricolor se transforme numa SAF. Então, a grande verdade é que se você, São Paulino, foi impactado por essa notícia, saiba que é quase impossível dela virar realidade. Mas seria curioso um palmeirense assumindo o São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário e avalie, beleza? Só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo tenta nos bastidores a renovação do contrato com o Marcos Antônio, lhe oferecendo um belo reajuste salarial para evitar qualquer possibilidade de perda do atleta para o Flamengo na metade do ano. Em relação ao lançamento da camisa, ainda não há uma data definida, mas o São Paulo assegura que não há como mudar a camisa que foi produzida pela New Balance e que tem rendido tanta polêmica. Hora de falar sobre o Santos, que quer 83 milhões de reais para vender Roll Laser.
Jogador que recentemente foi alvo de especulações no São Paulo. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance de o tricolor contratá-lo. O novo interessado é o Boca Juniors. E a imprensa argentina foi quem noticiou que o Santos pediu 16 milhões de dólares, ou os 83 milhões de reais que eu já citei. Importante registrar que o Rollezzer chegou a conversar por telefone com o Riquelme, ex-jogador dos maiores da seleção argentina e hoje homem forte do futebol do Boca Juniors. Rollezzer demonstrou vontade em jogar no Boca Juniors, até porque no Santos ainda não vingou. Mas, diante dessa pedida gigante, o negócio está interrompido. Vale a lembrança de que quando compra, o Santos desembolsa 11 milhões de euros. Ah, só mais uma sobre o Boca Juniors. O clube argentino também desistiu de Cetré, assim como já havia acontecido com o Atlético Paranaense. Mais uma vez, o Cetré foi reprovado nos exames médicos, problemas cardíacos e também em um de seus joelhos. Nicola, você não acha que o meio de campo com Alisson, Danielzinho e Marcos Antônio, São Paulo não teria uma saída de bola com mais qualidade? Com muita qualidade. Muita qualidade. Faltaria um pouco de estatura, né? Porque Danielzinho e Marcos Antônio são bem baixos, o Alisson é só um pouquinho mais alto que ambos. Mas a verdade, Francisco, é que o Crespo não quer trabalhar com o Alisson, tá? Não sei o porquê. Marcelo Souza, Leonardo Prieto, Nicola Souza falou que o São Paulo tem negociação avançada com um meio experiente. Você venderia o Marcos Antônio para ter o Marcos Leonardo? Venderia. Se fosse a possibilidade de ter o Marcos Leonardo pelo Marcos Antônio, sim. Mas eu acho que essa conta não bate, né? Só se o Al Hilal quisesse o Marcos Antônio e fizesse um bem bolado, eu fecharia. Eu acho mais difícil você encontrar alguém como o Marcos Antônio. Não. Acho mais difícil você encontrar alguém como o Marcos Leonardo do que alguém como o Marcos Antônio, mesmo respeitando o ótimo momento do volante tricolor, tá bom? O Luiz Santos perguntando sobre Alan Guimarães no São Paulo. Alan Guimarães é o Alanzinho, jogador revelado na base do Palmeiras, com passagem no Moreirense. Ele tem contrato só até junho e está buscando novas alternativas por lá. A tendência é que o Alanzinho se mude para um clube maior em Portugal, tá? São Paulo assegura que nunca teve interesse. Nicola, o Crespo deve utilizar o Luciano de 10? Qual a sua opinião? Acho que o Luciano, por mais que muita gente não goste dentro do clube, porque ele é meio chatinho, o Luciano é excelente alternativa para o São Paulo. Eu o manteria jogando na posição dele. O João Pedro Souza, é verdade que ofereceram 6 milhões de euros pelo Ferreirinha? Vamos tentar descobrir. Scarpa segue descartado? Resposta de uma fonte no São Paulo, 100% descartado. Eu respondo isso porque durante a live alguém falou, ouvi que o Scarpa estaria voltando, estaria mais perto de jogar no São Paulo, dá para cravar que não, tá? Ferreirinha tem proposta de 6 mil de euros. Roberto Queiroz escreve o seguinte, você não tem vergonha da sua participação na Record? Não tenho não, Roberto. Eu fui perguntado sobre tudo que estava acontecendo, uma entrevista de 15, 20 minutos, e eu expliquei todos os bastidores da queda do Casares, ele se antecipando e renunciando para não sofrer o impeachment. Deixei bem claro, durante esse papo de quase 30 minutos, não sei quanto, 20, 30 minutos aqui no escritório, que eu entendia o impeachment dele, eu acho que ele precisava sair por tudo que aconteceu no São Paulo, mas contei que houve uma conspiração para tirá-lo. Membros da oposição gastaram 400 mil reais para comprarem áudios que foram vazados na imprensa para despertar a opinião pública sobre tudo que estava acontecendo. Então, houve uma conspiração para a saída do Júlio Casares. Isso não quer dizer que ele não merecia cair, tá? Essa é a grande diferença. Muita gente fazendo confusão. Então porque houve conspiração ele não tinha que cair? Não. O Júlio Casares mereceu cair por tudo que foi construído por ele e a sua diretoria. Mas houve uma conspiração que resultou na saída dele. Beleza? Mesma pergunta da Kátia Claudino. A Kátia e o Leandro querendo saber sobre o Marcos Leonardo no São Paulo. Não vai rolar, tá? Não está dentro das condições financeiras do São Paulo. Sobre o Flamengo, muita gente especulando, vi que o Pilhado contou que se dependesse do jogador, ele fecharia com o Flamengo. O Flamengo não tem a intenção de contratar o Marcos Leonardo, tá? Por entender que no ano passado existia um acordo meio encaminhado e o Marcos Leonardo se desfez da possibilidade de ir para o rubro-negro.
na sua época de adolescente. Boa noite, mestre. Concordo com os conselheiros do Tricolor quanto ao cumprimento do estatuto referente à nova camisa. Grande abraço. Então, em poucos minutos de live, vocês já perceberam que há opiniões diferentes, né? Tem gente, como o Severino, imaginando que essa é uma grande besteira, tem gente também defendendo que o estatuto precisa ser cumprido. Só vou colocar a camisa do São Paulo, São Paulo, só para vocês, quem ainda não viu, ninguém, todo mundo, vocês não são obrigados a já terem visto, né? Vamos ver se a gente consegue achar uma camisa aqui, eu já mostro para vocês, tá bom? Então tá aqui, ó, nova camisa do São Paulo. Vocês percebem, que sai para lá, rapaz, que o escudo corta as linhas, o que o estatuto não permite, e também, isso que me contou foi até um membro do canal do Nicola, as linhas elas têm os tamanhos estabelecidos e essa camisa não estaria respeitando, tá? Então é isso. O Johnny Cell, Nicola, falaram que o São Paulo fechou com o Scarpa. Na semana passada eu tinha perguntado para o Rui Costa se havia alguma negociação e ele descartou esse nome. Vou até mandar mensagem se houve alguma atualização nesse sentido. 6. É o número 4. São Paulo não vai contratar nenhum reforço. Tanta coisa para discutir e vem discutir camisa. Pois é, bora explicar essa treta da camisa. Eu já mando mensagem também para uma fonte do São Paulo para perguntar se ainda chega alguma contratação. O São Paulo não divulgou, né, mas vazou uma suposta camisa número 1 do São Paulo para 2026. E a camisa produzida pela New Balance, que estava prestes a ser lançada, ela traz o escudo do São Paulo rompendo as linhas, aquelas listras, e as listras fora do padrão. Muita gente no São Paulo incomodada, dentro e fora do tricolor, conselheiros, enfim, tá rolando um baita debate para saber se essa camisa vai ou não ser utilizada. Deixa eu mandar mensagem para uma fonte são paulina. Deixa eu perguntar sobre essa camisa e eu vou perguntar também sobre reforços. Passando para saber se ainda pode chegar reforço no tricolor nessa semana. Vamos tentar estabelecer como prazo essa semana para que a gente possa. E agora eu vou mandar mensagem também para uma outra pessoa para saber sobre a camisa. Bom, assim que tiver respostas, já conto para vocês, tá? Matéria do Poder 360. Então, assim, a camisa está aqui, deixa eu ver se tem algum vídeo. Não, a propaganda também não, aí já é demais. Então, a camisa, ela corta o distintivo do São Paulo, né? E ela fica em cima das linhas. Deixa eu tirar aqui. Vou tentar chamar outra imagem, para que vocês possam ver com mais calma, aquela coisa toda, né? Vamos lá. Ó, tirar aqui. Camisa São Paulo nova. Imagens. Ó. Bom, mas aí continuar respondendo aqui, e aí, conforme também, a gente pode mostrar ao longo do programa, não há tanta pressa em relação a isso, né?